Como você pode torcer para o Flamengo em vez do Vasco? O Flamengo é um time elitista que só aceita membros de descendência portuguesa e moradores da Gávea. O Vasco foi o primeiro time a permitir a entrada de negros e é um clube com um dos escudos mais lindos já criados. Vasco é o time do povão. Bom, na verdade, os dois clubes têm bastante adesão nas camadas populares. Tanto o Flamengo quanto o Vasco tem bastante penetração nas faixas de renda mais pobres do Rio de Janeiro e do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, a torcida do Flamengo é muito peculiar. Aqui no Rio de Janeiro, é, ela tem uma grande penetração em todas as faixas de renda. Se você fizer um recorte, por exemplo, na faixa de renda superior, a faixa de renda A e B, você vai ver que a maioria esmagadora é rubro-negra. Mais de 40% das pessoas pertencentes a essa faixa de renda torcem para o Flamengo. Então, e isso acontece também nas faixas de renda D e E. O Flamengo é a maioria esmagadora em todas as classes sociais aqui do Rio de Janeiro. É realmente o clube, como diz o samba, de Deus e do povo, do asfalto e do morro. Já o Vasco da Gama, historicamente, a torcida do Vasco da Gama tende a aumentar nas faixas de renda mais pobres da população, né? Ela tende a crescer conforme as faixas de renda se tornem mais empobrecidas, né? Nesse sentido, é um time do povão. O que eu quero dizer com tende a crescer quando as faixas de renda se tornam mais empobrecidas? Por exemplo, se você fizer um recorte, 100 pessoas é da classe D e E, 20 vão torcer para o Vasco da Gama. 100 pessoas da faixa A e B, apenas 10 vão torcer para o Vasco da Gama. Então, a penetração do Vasco da Gama nas faixas de renda mais pobres é maior do que a penetração do Vasco da Gama nas faixas de renda mais elevadas. No entanto, ainda assim, se você fizer um recorte só das faixas D e E, a torcida do Flamengo será maior do que a torcida do Vasco da Gama, bem maior. O dobro, ou mais do que o dobro. Tá? Então, o Vasco da Gama merece o epíteto de clube do povão, em mais de um sentido, no sentido de que é fortemente popular, tem uma grande torcida, e no sentido de que sua torcida aumenta conforme a classe social se torne mais desfavorecida. Mas o Flamengo também merece o epíteto de time do povão, porque ele é a maioria em todas as classes sociais, né? Ele tem uma penetração idêntica em todas as classes sociais e é a maioria esmagadora em todas elas. Então é um time do povão e também é um time da elite. Em relação à origem, o Flamengo, é verdade, o Flamengo tem uma origem na classe média alta do Rio de Janeiro, assim como Fluminense e Botafogo, né? Mas o Flamengo não foi fundado na Gávea, como você chega a dizer, você cita a Gávea. O Flamengo ele não nasce na Gávea, ele é um time do bairro do Flamengo. O primeiro estádio de futebol do Flamengo, o Flamengo não foi criado como um clube de futebol, era um clube de remo, mas o primeiro estádio de futebol do Flamengo ficava na rua Paissandu, que era uma rua que liga o Flamengo às Laranjeiras, né? Era um terreno da família Guinle. Quando a família Guinle pediu o terreno de volta no final da década de 20, o Flamengo teve de procurar um outro lugar para sua sede de futebol. E aí é que o Flamengo vai para a Gávea. A Prefeitura do Rio de Janeiro oferece um terreno na Gávea e o Flamengo vai fazer sua sede na Gávea. Quando o Flamengo vai para a Gávea, não tinha nada ali na Gávea. Era matagal puro, ninguém morava lá. As elites cariocas, elas moravam no Flamengo, Botafogo, Laranjeiras, no máximo Copacabana, né? Mas a Gávea ainda era um grande matagal. Gávea, Leblon, não existia nada lá, só pobre, preto, favelado. E quando o Flamengo ele vai fazer a sua sede, seu estádio na Gávea, o Flamengo fica no meio do matagal e do lado de uma favela. Daí porque os adversários passaram a zombar os rubro-negros, chamando os rubro-negros de urubus, né? Uma torcida de urubus, porque o Flamengo ficou popular no meio dessa favelada, e urubu significava aí o preto favelado, o preto que vivia na favela, enfim, em condições de higiene mais muito mais duras, enfim. Então, nesse sentido, ser da Gávea para o Flamengo não foi uma questão de status no início, porque, por incrível que pareça, a Gávea não era um bairro de elite, né? Era um bairro longínquo, um bairro distante, um bairro em que habitavam pobres e favelados. Ser da Gávea, se mudar para a Gávea, significou para o Flamengo se tornar um time também de urubus, no dizer dos adversários. Já o Vasco, quanto à origem, a origem dele é a colônia portuguesa. Você diz que a torcida do Flamengo só aceita descendentes portugueses. Isso não tem nenhum sentido, na verdade. Os dois clubes da colônia portuguesa aqui no Rio, uma colônia que é muito grande, era maior ainda no início do século XX, os dois grandes clubes eram o Vasco da Gama e a Portuguesa da Ilha, né?
E o Vasco que tem essa origem portuguesa, como o próprio nome denuncia, né? Enfim, agora a beleza do escudo do Vasco é uma questão de gosto. Eu não tenho nada contra o escudo do Vasco, não acho bonito, também não acho feio, como também não tenho nada contra o Clube Vasco da Gama, acho um grande clube da história do futebol brasileiro, da história do futebol sul-americano. Não tenho nada contra ele, não adianta você ficar aí me. Ah, porque o Vasco para mim não quer dizer muita coisa, né? Na verdade, eu não considero nem o Vasco um rival do Flamengo. O sonho do Vasco é ser um clube rival do Flamengo, só que o Flamengo está muito acima do Vasco, não dá para você dizer que dois clubes de grandeza tão diferentes possam ser rivais, né? O Flamengo é um dos maiores clubes da história do futebol mundial e o Vasco é um grande clube brasileiro, um grande clube do Rio de Janeiro, mas não tem o status mítico que tem o Flamengo. Então, o Flamengo é que é rival do Vasco, o Vasco é que tem o Flamengo como rival. O Flamengo não tem o Vasco como rival, o Vasco é apenas mais um clube, com todo respeito.